Olá, pessoal. Olá, boa noite. Vamos nós para mais uma aula e a gente está aí na fase da projeção consciente. Hoje a gente vai falar de mais uma fase, que é a terceira fase, a volitação período extrafísico. Então a gente falou sobre a vigília física anterior, que era antes da gente se projetar, a preparação. Depois a gente falou na aula passada sobre a decolagem. E hoje a gente vai falar sobre o período extrafísico, ou seja, nós já decolamos e estamos projetados. E aí é a hora da gente perguntar: estou acordado ou projetado? E quando a gente se dá conta que a gente está projetado, a gente faz a seguinte pergunta: estou projetado, e agora? Então, o objetivo dessa fase é a gente ficar lúcido, para quando a gente retornar ao corpo físico, a gente não esquecer de nada, a gente rememorar tudo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o condicionamento. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem medo de andar sozinho na rua, se você tem isso no seu cérebro muito forte, a probabilidade de você se projetar, estar num local, numa rua, com medo de andar nela, atrair várias consciexes, vários espíritos, é enorme. Então, o ideal é manter a serenidade e afastar a emoção. Por quê? Porque quando é muito fácil voltar para o corpo físico. As pessoas às vezes têm medo de se projetar, é justamente o contrário. Depois que você aprende, você qualquer coisa que te lembre o corpo físico, você volta, mesmo sem você querer. Então, uma das coisas que faz você voltar para o corpo físico é a emoção, é a ansiedade, é o nervosismo. E a ansiedade, ela também impede de você sair. Muitas vezes você não consegue sair do corpo porque você fica ansioso. Então, qual é a ideia? A ideia é quando você deitar para fazer a técnica, você ser um espectador do que está acontecendo. E agora eu estou sentindo isso. E deixando as coisas acontecerem, sem se sentir ansioso. E no momento que você entender que está projetado, você precisa afastar essa emoção, porque senão imediatamente você retorna para o corpo físico. O condicionamento ele vai acontecer, o condicionamento da fome, do frio, porque se a gente parar para pensar, o psicossoma ou o perispírito, ele não sente frio. A gente não precisa comer. Então, isso é por conta do nosso cérebro, ou melhor, paracérebro. A gente está ligado pelo corpo energético ao nosso corpo físico. Então, uma ligação energética. E por isso a questão ainda do condicionamento muito forte. Falou alguma coisa, Francisco? Não, até aí não. Quanto ao tempo, também acontece, quando a gente se projeta, o que eu sugiro? Que a gente busque, em alguns filmes mostra isso. Você está projetado, você pode chegar num lugar, numa cidade, que não é esse ano. Você pode chegar anos lá atrás. Você também pode chegar anos lá na frente. Ou você pode chegar em outros lugares, em outro planeta, enfim. É você perceber e estar lúcido para a sua localização no tempo e no espaço. Existe, no tratado Projeciologia, você tem várias técnicas, né, que a gente vai começar a falar, mas também os vários tipos de projeção. Uma das projeções que são trabalhadas, inclusive com experimentos na NASA, no ambiente de astronautas, na NASA, na Rússia, né? São a projeção, a chamada exoprojeção. Quando você bota como foco projetivo ir até a Lua, ir até Marte. Então, existem projetores trabalhando a projeção lúcida nessa exoprojeção.
E qual o intuito disso? Tentar antever, através do psicossoma, ou seja, de uma projeção lúcida, informações de lá. Isso já é praticado há muito tempo. E houve algumas comprovações quando, por exemplo, se teve na Lua, quando as sondas vão até lá, vão até Marte. Então, tudo isso, gente, precisa quebrar esse condicionamento que somos esse corpo físico. Isso é base da projeção lúcida, do desprendimento espiritual com lucidez. Se você não quebrar isso, fica muito complicado. Então, a gente está sempre refalando isso, né? Ou seja, dizendo, redizendo e sempre fortalecendo esse aspecto. Você tem que acreditar na sua experiência. Na verdade é aquilo, né? Não acredite em nada. O Francisco falou exatamente isso. Viva a sua experiência. Experiência, isso aí. A sua experiência é que vai te dar o norte. A outra questão é a questão da iluminação. Então, aqui, só para a gente poder passar para a iluminação no tempo, o que é legal? Você vê onde você está, se for possível buscar um jornal, ou a temperatura, o questionamento, onde eu estou? E depois, que ano é esse? É uma metodologia científica. Então, olha só, você vai dormir hoje, né? Vai deitar. Então, o que a gente fala de preparar para uma projeção? Primeiro, você observar do lado de fora se está chuva ou se está lua, vamos dizer assim. Bom, hoje não está chovendo, nem há uma perspectiva de chuva. Ok. Pode olhar num clima-tempo desse da vida também. Beleza, a temperatura está por volta de 20 graus, 18 graus. Vou dormir coberto. Bom, você registrar toda essa informação. Qual o tipo de luminosidade que vai estar no meu quarto? O que vai estar no meu ambiente ao redor? O que aconteceu de significativo na minha cidade, no meu bairro? Ok, registrou isso numa metodologia e vai para a sua projeção. Seja na hora de dormir, mas isso vale também para, como a gente até incentiva, em outros momentos, né? Que você faça o experimento em outros momentos. É seguir uma metodologia de forma que estou dormindo ou acordado. Quando você se veja projetado, você possa comparar. Ué, está chovendo, mas espera aí. Não estava chovendo? Não estava chovendo. Não tinha chuva para hoje, então estou projetado. Então, vamos lá. A questão da iluminação. Na outra dimensão não existe noite. Existe uma iluminação própria. A gente já falou aqui que a iluminação é nossa. E a iluminação, até que você vê em determinadas comunidades extrafísicas, a gente vai falar isso nessa aula também, é o conjunto da iluminação de todas as consciências que estão ali. É como se nós aqui não tivéssemos a luz elétrica e a luz daqui fosse o conjunto das nossas luzes. Assim é no extrafísico. Então, não existe noite. Então, a iluminação, ela é um estado de consciência. Ou seja, se você chegar num lugar e falar, não estou enxergando nada, está tudo escuro, é o seu estado de consciência que não está vendo, visualizando a sua própria luz, não está emanando ou está ofuscando essa luz própria, que é a sua luz. Então, aí, o que cabe aqui? Uma pesquisa para você entender o porquê, o que levou isso. Será que tem algum aprendizado aí? Será que é algum ensinamento da equipe amparadora? Tudo é pesquisa e nós somos o objeto dessa pesquisa. Autoexame do corpo, isso aqui também é muito bacana. Quando você se vê projetado, você pode... eu estou projetado. Deixa eu ver o meu holochakra, ou corpo energético, deixa eu ver o meu duplo etérico. Você pode se observar, pegar no cordão de prata, esse é o cordão de prata, olhar, pegar. Você pode... aqui, nesse caso, existe a diferença entre psicossoma e mental soma. O psicossoma, lembra daquela imagem que eu coloquei na última aula? Psicossoma é exatamente parecido com o corpo físico.
O mental soma já é uma bolinha. São dimensões diferentes. Você vai se projetar de psicossoma, ou seja, com o perispírito, numa dimensão, e de mental soma em outra dimensão. Qual é a diferença? A diferença mental, racional, é diferente da dimensão psicossomática, emocional. São dimensões totalmente diferentes. Quanto a essa sua viagem, que é a sua projeção, foco na atenção. Fica muito atento. Atenção às pistas dos lugares onde você vai. Por exemplo, quando eu me projeto, eu presto atenção em tudo, eu já vou condicionada. Então, se tem assim uma lâmpada, uma luminária, um lustre, um quadro, qualquer coisa, você fica ali por algum tempo focando a atenção naquilo ali, naquele quadro, para quando você voltar, você conseguir trazer aquilo ali com você. Certo? Por quê? Porque nós temos o cérebro, que é do corpo físico, e o paracérebro, que é o cérebro do perispírito, do psicossoma. O paracérebro, ele tem ali registrado todas as nossas memórias de todas as nossas vidas. O cérebro não tem. Então, quando a gente vem de uma projeção com paracérebro, que é grandão, e vai encaixar no corpo físico, para o cérebro, na hora que isso acontece é quando a gente perde as informações por a gente não estar lúcido, por a gente não aplicar técnicas. Então, se a gente buscar estar lúcido, atenção nas pistas, placa, temperatura, ambiente, calendário, monumento, veículo, você vai aumentar consideravelmente essa rememoração. Isso também acontece quando você vai para um lugar que você não deseja, porque você não está com foco. E aí você vai parar num lugar que é um lugar... muitas pessoas têm receio de chegar num lugar e encontrar várias consciências, vários espíritos de uma outra vibração. Primeiro que nada pode acontecer. Você vai estar muito mais em perigo físico aqui do que projetado. Porque o que está projetado é o seu psicossoma, é o perispírito. Então, mesmo se aquela consciência ou espírito, que muitas vezes os que têm um nível né, de lucidez, de cosmoética baixo, às vezes eles nem sabem, mas não são todos não, tá? Porque o mega assediador, ele sabe muito bem, ele é inteligente. E ele nem sabe, então ele está vindo de um assalto, acabou de morrer, veio com uma arma para você, levanta a mão, é um assalto. Nada vai te acontecer, porque você já está projetado. Agora, por que isso muitas vezes acontece? Por duas maneiras. Ou por que você vai nesses lugares? Ou porque você quer assistir, então você vai consciente para ajudar, ou porque você perdeu o foco e está vibrando em energias mais densas, está passando por uma semana com muita raiva, com desejo de vingança. A gente não pode esquecer que nós somos vibração. Nós somos o quê? Átomos vibrando. A gente emite um sinal. Então, se eu sinto raiva, eu vibro raiva. Se eu sinto vingança, eu vibro vingança. Então, eu vou atrair quem está na mesma vibração que eu. Quer ver uma coisa? Eu acho até que eu já comentei em alguma outra aula, mas vale a pena a gente falar, a questão do assalto. O assaltante, a pessoa que quer assaltar, ela está lá vibrando assalto, assalto, assalto. Preciso assaltar um ônibus, preciso assaltar alguém. Você é uma pessoa que tem medo de assalto. Estou com medo, estou com medo, estou com medo. Você é assaltado. Eu não estou falando que isso não é prevenção. Uma coisa é prevenção. Você sabe onde você está andando, quem está perto de você. Isso é uma coisa. Agora, você ficar com aquele medo, você passa a vibrar na mesma energia do assaltante. O que acontece? O assaltante entra, por exemplo, no ônibus. No ônibus,
assalta você e um monte de gente, mas vai ter uma pessoa que ele não vai assaltar. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história. Vai ter uma pessoa que ele não vai assaltar. Por quê? Porque aquela pessoa não está vibrando na frequência dele. Ela está vibrando em outra dimensão. Então, ela está vibrando aqui, ó, e ele aqui. Então, ele não vai ver aquela pessoa, ele não vai querer assaltar ela. Tudo isso é vibração. Quer falar alguma coisa? É sintonia, né? É sintonia. Sintonia. Se você sintonizar na rádio errada, você quer ouvir um samba e botar na rádio de rock, você não vai ouvir o samba. Se você quer ouvir o rock e botar na rádio que só toca samba, você não vai ouvir. Só para falar sobre viagem, uma das nomenclaturas que se usa para projeção é viagem astral. Aí eu trago para o nosso paralelo. Ninguém faz uma viagem. Quero conhecer Minas Gerais. Ninguém faz sem planejar. Pô, Minas Gerais, aonde que eu vou? Eu vou a Ouro Preto, ou então vou conhecer lá a Belo Horizonte, que é a capital, que eu não conheço. Todo mundo faz uma preparação, um foco na sua viagem. Óbvio, vai acontecer algumas coisas, algumas oportunidades também. Na projeção é a mesma coisa. Você tem que botar o foco, planejar para onde você vai e o que você vai fazer. Qual a sua intenção? E aí, com isso, você vai lembrar de sintonizar no que você quer. Exatamente. E aí a gente tem aqui, novamente, para a gente perguntar: estou acordado ou projetado? Qual é o meu nível de lucidez? Qual é o meu nível de domínio energético? Então, vamos aqui em cima primeiro. Quando a gente pergunta, estou acordado ou projetado, é aquela técnica que eu falei. Se você passar o dia inteiro se perguntando, estou acordado ou projetado? Estou acordado ou projetado? Você vai saturar a sua mente. Quando você se vê fora do corpo, você vai, por condicionamento, perguntar: estou acordado ou projetado? Projetado. E isso vai trazer uma lucidez para você. Porque muitas das vezes você pode estar projetado e não ter a lucidez que está projetado, e ficar projetado e voltar para o corpo e nem se tocar. Qual é o meu nível de lucidez? Isso é uma outra coisa. Lucidez não é sinônimo de rememoração. Ou seja, quanto maior a lucidez, mais eu vou rememorar. Sim e não, depende. Você pode não lembrar de nada e estar totalmente lúcido no extrafísico. Ou você pode lembrar de tudo e não estar lúcido no extrafísico. Como assim, Jaqueline? A maior parte das consciências que estão projetadas, que você vai encontrar no extrafísico, ou até que também as que já estão dessomadas, desencarnadas, elas estão como uns sonâmbulos, que é o que eu coloco aqui, sonambulismo extrafísico. O que é isso? Elas vão assim, igual robozinho, fazendo as coisas e andando sem ter lucidez. Mas quem são essas consciências? São aquelas consciências que antes de dormir falam assim: olha, no que eu quero pedir, eu quero hoje, no momento em que eu dormir, me disponibilizar para assistir, para ajudar no que for preciso, no que for necessário. Então, você se disponibiliza, mas você não trabalha a sua lucidez. Isso é um caso. Outro caso são aquelas consciências até que já dessomaram e que não sabem nem que já dessomaram. Então, você vai encontrar, sim, com várias consciências sonâmbulas, robóticas. Então, é preciso você começar a questionar desde já qual o meu nível de lucidez. Para quê? Para que você comece a ficar lúcido, para que você, projetado, possa determinar o que você quer fazer, o que você quer experimentar, onde você quer ir. Então, você pode, sim, não rememorar nada, não estar lúcido aqui, mas ter tido uma projeção e ter ficado totalmente lúcido nessa projeção. Ter dado aula, ter feito assistência, ter
Mas qual é o ideal? O ideal é você ter lucidez para lembrar, uma lucidez de um nível X, onde você tenha consciência que está projetado e que você quer retornar para o seu corpo físico lembrando de tudo que vivenciou. Ou até que você queira voltar para o seu corpo físico não lembrando de tudo que vivenciou. Você ter essa escolha e isso não ser um acaso. E isso está ligado ao meu nível de domínio energético. Por quê? Porque quando a gente não domina as nossas energias, outrem domina, vai dominar as nossas energias. Sejam conscientes, pessoas vivas, encarnadas, ressomadas, ou consciências extrafísicas, desencarnadas, dessomadas. Então, o estado vibracional é uma das ferramentas que a gente trouxe que vai ajudar você a aumentar o seu nível de domínio energético. A gente falou bastante na última aula sobre isso, na parte, inclusive, de estado vibracional. Então, dá uma olhada no vídeo que tem aqui sobre isso, dá uma revisada lá no final dessa última aula, que tem lá esse vídeo. Aproveita, dá um gostei aí, bota o sininho, ativa o sininho. Se você não está inscrito, se inscreve, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, para que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas a terem lucidez, a ampliar suas consciências, e a gente possa, de alguma forma, retornar ao universo aquilo que a gente teve, o que a gente está tendo, tá bom? E se você estiver no Facebook, compartilha, dá um curtir aí também. Agora pode dar uma respirada. Vamos lá. Semana que vem, na terça-feira, a próxima terça-feira, no programa Reflexões à Luz do Espiritismo do MAP, que vai ao ar terça-feira, 16 horas, nós vamos estar fazendo um programa levando, com base o quê? Nas perguntas que a gente sempre agradece, já estamos agradecendo de antemão, que enviaram para a gente que a gente ainda não conseguiu fazer o programa. São as de julho, né? Vamos dizer assim. Aí a gente vai estar respondendo aquelas perguntas, que aí com mais tempo a gente consegue aprofundar. Tá legal? Então, não esqueçam. Não quer dizer que não vai ter aula. Vai ter aula na quarta, mas na próxima terça tem o programa à tarde, que você pode ver no horário, mas também pode depois visitar os nossos canais na Web TV, também no Facebook, ficar assistindo. Agora, eu quero dizer que tudo é energia. Isso. E se a gente consegue assistir no horário, a energia que chega naquele horário é muito mais forte da energia que chega na revisão. O que não quer dizer que não vai chegar energia, não é isso. Às vezes a pessoa trabalha, a pessoa tem uma atribuição e não pode estar acompanhando, ou já tem um compromisso legal, bacana, não deixa de ver. Mas se a pessoa não tem esse compromisso, não tem, busque ver no horário, se for possível, ok? Só pegando isso aí, passando de novo para ela, um filme que está vindo muito na minha cabeça e que pode ajudar vocês isso, para essa quebra de condicionamento. Que esse condicionamento, esse sonambulismo extrafísico, esse condicionamento robotizado que a gente fica e quer levar para quando bota o corpo físico para dormir, que quem dorme é ele, não é a gente, é o filme chamado Os Outros. Já tem alguma época, já tem algum tempo. Os Outros, com a Nicole Kidman, tá? A que nível se chega ao condicionamento de não saber que já se descartou o corpo físico? E se você já viu, vê de novo. Vê de novo, vê com outros olhares. Vê de novo com o olhar de todo esse aprendizado que você vem tendo. Ok? Então, a holomemória, que é o banco integral, foi o que eu acabei de falar. Nós temos o cérebro, que está no corpo físico, e temos o paracérebro, que está no perispírito, no psicossoma. Então,
No paracérebro, a gente tem a holomemória, um banco integral de todas as nossas vidas. Tudo nosso está ali. E no cérebro, não. Somente parte está ali. E aí, quando a gente começa a entender isso, a exercitar, aumentar o nível de lucidez, através do domínio energético, através de ferramentas, a gente começa a ter domínio das projeções, até das situações das nossas vidas do dia a dia. Eu Né? estou rindo, que vocês estão vendo que eu estou rindo, porque é um conceito que já está chegando para a gente por uma outra forma e no mundo da tecnologia, né? É o tal da nuvem, não é isso? Ou seja, o nosso computador do dia a dia, né? Ou o nosso celular do dia a dia, ele tem uma capacidade muito maior de armazenamento aonde? Na nuvem. É isso aí. Entendeu? A nossa grande memória, ou holomemória, não está no nosso cérebro físico. Porque não comporta. Não comporta. E aí, ampliando mais um pouquinho lucidez, eu coloquei aqui lucidez, veículo completamente projetado com todos os atributos de lucidez. Isso seria o quê? A gente está usando a lucidez na nossa totalidade, usando o nosso veículo que a gente está usando naquele momento para se projetar, para se manifestar. E a lucidez que é acompanhada de rememoração. Quando a gente consegue utilizar todos os atributos dessa lucidez, ela acompanha a rememoração. Para vocês terem uma ideia, a maior parte dos seres humanos tem entre 40% e 60% de lucidez quando projetados. 40% a 60%, a maior parte. Por quê? Por causa das repressões e condicionamentos que influem. Então, assim, a gente tem muita crença limitante. A gente é preso a muita coisa de antigamente. A gente está no momento que a gente precisa desapegar. A gente precisa jogar fora muita coisa. Não é questão da gente jogar fora o tradicionalismo, o conservadorismo. Não é isso. Mas sim de mudar a roupagem dele. Porque às vezes a pessoa entende assim, não, isso aqui é tradicional, não posso abrir mão. Não é abrir mão, é mudar a roupagem por conta da linguagem. Nós não somos os mesmos que ontem, que anteontem. Por quê? Porque as células vão trocando, vai tudo mudando. Então, se a gente for pegar há anos, séculos, milênios, a gente não é mais o mesmo. Então, não tem como manter o mesmo pensamento, a mesma formatação. O que vai acontecer? Você vai engessar, você vai ficar preso em algo, num apego, mas só que você não consegue observar que você está deixando de expandir a sua consciência. E você fica preso porque você tem medo de expandir a sua consciência. E isso faz com que as repressões continuem, os condicionamentos. É por isso que a autopesquisa, você se questionar diariamente, você não acreditar em nada do que estão lhe falando, e até mesmo nos seus pensamentos de frases prontas que foram ditas para você quando você era criança, pelo seu bisavô, pela sua avó, pelos seus pais. A gente precisa repensar, ressignificar, não é abrir mão, não é desprezar, é trocar essa roupagem, é entender o que tem ali, qual é o pensamento central e mudar essa roupagem. Para que isso? Para que a gente, através da autopesquisa, a gente vai aumentar aqui o nosso nível de lucidez. Vai, com isso, ter um domínio energético maior. Por quê? Porque quando você não tem domínio energético, alguém domina as suas energias. E o que é isso? São os pensamentos que você já tem prontos.
as frases, aquilo que já vem já na sua cabeça. Não, isso aqui que é o certo. Eu acho que está mais que na hora do que a gente começar a pensar por nós mesmos. Ou seja, trilharmos os nossos caminhos. Não apenas na projeção, mas no nosso dia a dia. Porque quando você toma posse da tua energia, atua com a sua energia, você passa a ser o ente governador da tua vida. E não um terceiro. Você para de querer botar a culpa pelo certo e errado na sua vida em outrem, seja físico ou extrafísico, ou seja alguém do seu campo de trabalho físico, ou seja, Deus não olhou por mim. Não é por aí, não dá mais para a gente pensar nesse modelo. A expansão da consciência traz a responsabilidade. E a gente não pode se negar a isso. Não pode se negar a isso. As pessoas, elas têm medo. Elas não gostam de se comprometer. Elas não querem assumir responsabilidades. Elas não querem crescer. Só que tem uma coisa. E por isso elas são carentes. E por isso elas são muita emoção. A emoção é o sentimento desequilibrado. Ah, tá certo muitas vezes a gente se emocionar? Sim. Ah, já que a gente não vai se emocionar? Não, não é isso que eu estou colocando. Mas a gente precisa do equilíbrio. Como dizia Mestre Confúcio, é o caminho do meio. A gente precisa de razão, de cérebro e de coração. Então, a gente precisa do equilíbrio. Então, a gente está muita emoção, a gente está muito carente. E na carência, a gente não cresce. Mas, então, a gente fica naquela dependência de algo, de alguém, na verdade, é uma interdependência, é uma interassistencialidade, é uma parceria. Se você já consegue ser parceiro dos amparadores do seu grupo, legal, vamos junto, vamos trocar. É diferente do me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu que ajudo fulano, eu que ajudo ciclano, eu que eu faço isso, eu que eu faço aquilo. Puxa vida, eu faço tanto trabalho voluntário e olha como é a minha vida. Esse pensamento não condiz com crescimento, com maturidade. Ou seja, a gente não consegue perceber que a gente errou e está tudo bem. Não tem ninguém perfeito. Tá tudo bem, a gente errou. O problema não é a gente errar. O problema é a gente permanecer no erro. Então, assim, eu fui lá, eu errei. O que eu aprendi com esse meu erro? Na próxima vez eu vou buscar não errar, assumir a responsabilidade da sua vida. Isso é crescer. Isso é expandir a consciência. Ah, a consciência pode escolher não fazer isso? Pode escolher, mas não vai estar expandindo a consciência, não vai estar otimizando a evolução. O sofrimento ainda vai pairar bastante na vida dessas pessoas. Por quê? Porque quando você começa a realizar, a entender o porquê e botar você como foco desse erro, vamos supor, mas fulano me agrediu. Tá, mas você não muda o fulano. Você vai passar a vida inteira falando para o fulano não te agredir. Você tem duas opções. Ou você sai do local, ou você entende por que você permite que o fulano agrida você e se modifique. Ou tome uma vacina, entenda que o fulano, aquela é uma forma dele pedir socorro, qualquer outra coisa. Agora, você muda. O outro você não muda. Então, se você não realiza essa autopesquisa, não coloca o foco em você, o que eu posso mudar? Qual a vacina que eu preciso tomar para que eu atinja a imperturbabilidade? Porque a pessoa ela acha que assim, eu quero paz.
nada vai me perturbar. É isso mesmo. Mas isso não quer dizer que as coisas não vão acontecer. Vai tudo acontecer. Os problemas vão chegar, mas você vai chegar a um nível tal que você vai alcançar a imperturbabilidade. Isso, e como que você alcança isso? Através do domínio energético, através de você assumir a responsabilidade para poder realizar autopesquisa e entender por que você reage daquela forma, através de não questionar o outro, a não ser para assisti-lo, se ele pedir ajuda. Então, tudo isso aí está embrulhado na questão da repressão, do condicionamento, da autopesquisa, do domínio energético. Está tudo junto e misturado. É isso aí. Bom, então, caminhando aqui para o nosso período extrafísico, conforme a gente falou aqui, ó, o braço do corpo físico e o parabraço do psicossoma, do perispírito. Da mesma maneira, são os ambientes. Aqui em volta da Terra, a gente tem a troposfera e temos também a outra dimensão, que é a paratroposfera. Então, as dimensões, elas se integram, não está uma aqui, outra lá. E como é que ela é formada? A paratroposfera, que é essa dimensão, essa outra dimensão, ela é formada por morfopensenes. Caramba, que palavra, né? Vamos entender isso aqui. Morfopensenes é a unidade de medida da plasmagem de formas extrafísicas criada pela consciência através dos pensenes focados e repetitivos sobre algo. Vou explicar. Primeiro vamos entender o que é o pensene. O pensene, isso é trazido esse estudo pelo professor Valdo, de uma forma didática, para que a gente possa entender, e também é trazido das projeções lúcidas dele, das aulas que ele assistia, dos amparadores que ele interagia, para que ele pudesse trazer e a gente pudesse estudar e se melhorar. O pensene, ele é formado do pensamento, então você tem um pensamento e olha lá, o marido dela saiu e chegou uma outra pessoa e ela está abraçando essa pessoa, olha lá, a vizinha está traindo o marido. Então, um pensamento que gerou um sentimento em você. Caramba, como é que ela faz isso? Marido tão dedicado, tão bacana, tão legal. E desse sentimento você emitiu uma energia de pesar, uma energia de tristeza, uma energia de raiva dela, uma energia de julgamento. Olha aí, por aí a gente vai. Isso vai para onde? Você acha que isso se perde? Não. Isso vai lá para a paratroposfera, porque assim a gente vai plasmar essa forma pensamento que a gente teve. E isso é o quê? É o morfopensene. Então vamos pensar, todos nós aqui no planeta Terra, com milhares de pensamentos que a gente tem desde o momento que a gente acorda, ou até quando a gente não acorda, para os projetores veteranos, aquilo que a gente vai pensando sobre o outro, desejando para o outro, vivenciando com o outro, transformando em sentimento, gerando energia, o que a gente forma? Os morfopensenes, lá na paratroposfera. Então, isso daí é responsabilidade nossa. E a gente, muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente faz isso daqui pelo mau hábito, pela robotização, porque a gente não tem domínio energético. Ou seja, a gente não para pensar o que a gente está pensando. A gente não para pensar no que a gente está contribuindo com o morfopensene. Mal e porcamente, a gente para pensar no que vai falar, né? É. Que já deveria. Agora, o problema vai muito além do falar.
e sim do pensar. Então, a gente pode ver que a expansão da consciência chegando para a maior parte das pessoas, e as pessoas começando a ficarem lúcidas, tomar conta dos seus pensenes, melhorar esse pensene, qual é a qualidade que a gente vai ter do nosso planeta Terra na paratroposfera? Eu só estou falando do planeta Terra, hein? Não estou nem ampliando. Eu vou só trazer para uma realidade mais próxima, né? Qual o morfopensene da sua ambiência, da sua casa? Qual o morfo... Isso é para você pesquisar, tá, gente? Qual o morfopensene do meu ambiente de trabalho? Qual o morfopensene do meu grupo de WhatsApp, onde eu não tenho limites? Ou seja, como assim? Se for um ambiente de trabalho, um grupo de trabalho, você está ali limitado pelo trabalho. Mas aquele que é só de amigos, onde vale tudo, fala tudo, qual o morfopensene reinante ali, que quando você vê, está saindo brigas? Através de um aplicativo. Então, a gente é cercado de morfopensenes, ou seja, o conjunto de sentimentos, pensamentos, sentimentos e energia. É importante a gente começar a falar isso, não é pela palavra, mas é pela ideia. A gente usa o prefixo para exatamente falar da nossa essência, é o para-braço, o para-membro, é o para-cérebro, porque é a nossa essência. Preciosismo, ficar falando? Não. Porque o cérebro é físico. O paracérebro é aquele que hoje vocês viram que tem a nossa história, que tem a nossa história real, e não apenas dessa vida física, e sim da nossa consciência, da nossa essência em todas as vidas. E nisso aqui, pessoal, tem uma questão muito interessante que é o seguinte: mas aí eu estou num lugar, eu não vou colocar a minha forma do meu pensamento, fulano me agride, eu não vou revidar. Vamos pensar juntos, tá? Fulano te agrediu. Você, quando não quer, dois não brigam. Você não estava ali por acaso. Então, primeira coisa, por que eu estou interagindo? Por que isso aconteceu? Por que o fulano me agrediu? Pode ser para que eu possa começar a assistir ele através do meu exemplo? Pode sim. Se você revida o fulano, primeiro que a energia que você enviou para ele vai voltar para você. Depois vai para o morfopensene, vai virar morfopensene. Se você não revida ou se você mede a forma como você vai responder, o que você vai falar, ele vai estar gerando morfopensene. Problema dele. Você já vai estar na responsabilidade de não gerar o morfopensene. Então, isso é um aprendizado. E a gente só aprende através do exemplo. Não adianta ficar falando o tempo todo. Todo mundo tem um parente que faz alguma coisa e que você fica, não faz isso, não faz aquilo, por causa disso, e de novo, e de novo, e de novo. Ele só vai mudar se ele quiser e se ele tiver um exemplo. Se ele não tiver um exemplo, ele não vai mudar. Então, o nosso foco é para nós. Se cada um pensar na sua mudança interior, daqui a pouco estamos todos mudados, modificados. Enquanto a gente fica pensando no outro, a gente deixa de estar olhando para a gente. E com isso, com o morfopensene, a gente vai criando os ambientes extrafísicos na paratroposfera. Comunidade para animais, para vegetais, para populações. Zonas visitadas. Assistência extrafísica ou padrão mental, a gente já vai falar aqui várias zonas que a gente visita, eu vou exemplificar. Zona de deterioração ou área de vício.
São zonas caracterizadas pelo elevado grau de desajustamento. A gente também cria. Tudo isso vai fortalecendo. Elas vivem de quê? Dessa plasmagem, do conjunto de ideias. O próprio nosso lar é uma comunidade extrafísica também plasmada de uma ideia positiva, de uma ideia de aprendizado, de uma ideia de que não é só isso aqui, de uma ideia hospital. Então, os pensenes, eles vão formando comunidades. E o tipo de comunidade que vão sendo formados são de acordo com os pensenes de cada um de nós. Isso aí é interessante. Lembra que a gente falou no início da aula da sintonia? Aí pode alguém estar perguntando, todo mundo vai para o nosso lar? Não. Não, nem todo mundo. E o nosso lar é o último estágio do umbral. Veja bem, a comunidade aonde você vai habitar, ou seja, vai pertencer, vai estar diretamente relacionada ao quanto você tem a tua capacidade expansiva. O que eu quero dizer isso? Talvez eu tenha falado até o quanto você expandiu a sua consciência enquanto encarnado. E tem mais, tá? Muitas vezes a gente encarna para trocar de comunidade. Porque também. Pensa só, você veio de uma comunidade. Nós somos a nossa última versão. E sempre a melhor. Sempre a melhor. Se você começa a realizar autopesquisa e a ser melhor a cada dia, amanhã vou ser melhor do que eu fui hoje, você pode retornar para uma comunidade mais evoluída, onde você vai ter um novo grau de aprendizado, porque você expandiu a sua consciência. Porque não adianta também só fazer curso e nada. Lê e nada. A prática, o resultado do curso, o resultado da leitura, o resultado da sua transformação, das reciclagens que você vai fazer intraconsciencial, é que vão determinar o quanto você expandiu a sua consciência, o quanto você aproveitou a sua vivência intrafísica. É isso que é importante, né? A gente aproveitar a oportunidade da experiência intrafísica para expandir sua consciência. As comunidades no plano extrafísico, elas são diferenciadas de acordo com a nossa capacidade de entendimento. É isso que eu quero dizer, que às vezes fica complicado. Um não é melhor do que o outro, mas consegue entender aquela ambiência, tá? Então, aqui, aqui é só um conceito do que a gente já falou, comunidades extrafísicas. É o campo de energia, então, um campo de energia consciencial, no caso grupal, formado pelo conglomerado dos morfopensenes de grupos de consciências afins ou conscientes, coesas através dos vínculos de profundos, complexos e permanentes autointeresses. Então, grupo de consciências afins que pensam da mesma forma, são bolsões energéticos. As consciências vão chegando a esses lugares, quando, que nem o Francisco acabou de falar, por afinidade. Aqui tem alguns exemplos, olha lá. Esses exemplos aqui são as mais hostis ou problemáticas. Então, interprisões, sectários, facciosos, corporativistas, fanáticos, religiosos, lobistas ou políticos dessomados, já presos a interprisões grupocármicas. Paramáfias ou quadrilhas de criminosos dessomados. Anticosmoética, grupos extrafísicos que planejam algum tipo de estratégia anticosmoéticas, que são os mega sediadores. Defesa, associações detentoras de conhecimentos que, segundo seus próprios elementos ou componentes, devem ser mantidos em segredo
com hostilidade e beligerância para a defesa comum ou evolutivamente errada deles mesmos. Intimidade, consciências que vivem em grande promiscuidade, em uma condição vulnerável de intimidade entre si. E por aí vai. Então, essas consciências que estão encarnadas, estão ressomadas e agem dessa forma, quando elas dessomarem, por afinidade, elas vão estar habitando a esses locais. E a gente, com os nossos morfopensenes, afinizado com alguma dessa questão, também vai estar criando mais morfopensene. Então, as comunidades mais hostis ou problemáticas são ainda as mais visitadas, noite após noite, pela maioria absoluta dos componentes da humanidade sonambulizada. Por que eu trouxe tudo isso? Porque você vai projetar. E você pode chegar a uma comunidade dessa. Ai, mas não tem que ter medo. Se você fizer o estado vibracional e pensar numa comunidade como o nosso lar, ou pensar lá como o Francisco gosta de falar no lago da Diná, você imediatamente vai para esse lugar. Mas você também pode, se você já tiver num domínio energético de estado vibracional, ir nesses lugares, que a gente já vai falar aqui mais ou menos alguma coisa, para assistir, mas você vai ter que bancar. Isso não é assim que acontece. Mas você precisa ter conhecimento da existência desses lugares. E não ter medo, porque nada pode te acontecer. É só você manter o estado vibracional. Aí vinha a pergunta: essas comunidades mais hostis ou problemáticas podem ser desfeitas? O que é a evolução do planeta Terra? É isso. São essas comunidades sendo desfeitas. Para isso, essas consciências, esses espíritos, precisam encarnar, se melhorarem com a encarnação, para não retornarem para esses lugares. E nós, que estamos encarnados, tomarmos conta dos morfopensenes para que elas não tenham forças de continuarem lá, plasmadas. Então, elas podem ser desfeitas. Somente consegue extirpar quando diretamente em suas raízes, firmemente, as consciências mais evoluídas são infiltradas, vão para lá. Por isso é que eu falei, quando você se predispõe a assistir, você pode ser infiltrado nessas comunidades. Daí o valor transcendente do serviço de desassédio extrafísico, desenvolvido com a participação de projetores conscienciais intrafísicos, ou seja, você, quanto projetor, já sabendo disso, e o consequente serviço da ressoma, ou seja, da reencarnação dessas consciências assediadoras, que é realizado pelos amparadores. Elas são obrigadas, elas reencarnam, ressomam compulsoriamente. E por que isso seria necessário? Aqui a gente vai falar, tá? Eu vou deixar isso aqui. Não, acho que não, pulei não. Por que isso é necessário? Por que isso seria necessário? Então, nessa conclusão aqui, que é controlar o pensene, que é a conclusão para a evolução do planeta, e assistir no término de comunidades hostis, vem a explicação agora. O progresso consciencial deste planeta somente consolidar-se-á após terem sido completamente desmanteladas ou reurbanizadas, que é essa reencarnação, essa ressoma compulsória, orientada, gerenciada pelos amparadores. Milhares dessas comunidades extrafísicas, troposféricas ou crosta a crosta, sombrias, mórbidas e trágicas.
São elas as responsáveis pelos grandes processos assediadores individuais, grupais e coletivos entre os seres intrafísicos e extrafísicos. E elas são responsáveis também pelo atravancamento deliberado da instalação de um grau mais elevado de maturidade e recuperação de cons, ou seja, reciclagem, reforma, hiperacuidade, reforma íntima entre as consciências terrestres. Então, por esse motivo, é que elas precisam serem desfeitas. E a gente precisa realizar, fazer aquilo que cabe a gente fazer, para que a gente possa ajudar. E finalizando aqui, acredito que esse aqui seja o nosso último slide, eu quero falar com vocês sobre a transmissão telepática. E isso também acontece muito com a gente aqui no intrafísico, que é a forma de ver de cada um vê uma situação diferente. Eu trago aqui o exemplo de um sofá de tamanho avantajado, quando um estofador vai olhar para ele e vai pensar, poxa, quanto que eu vou gastar de pano para reformar esse sofá? Um casal de namorados vai pensar, poxa, que sofá maravilhoso para a gente namorar. Uma pessoa idosa vai pensar, que bom, encontrei um sofá para eu poder descansar. E o empregado da empresa de mudanças vai pensar, caramba, que sofá pesado para eu carregar. Então, 4 pessoas sentam em uma mesa M e cada uma vai ver esse M de forma diferente. Isso aqui, quando a gente pensa sobre isso aqui, isso tem a ver com a transmissão telepática. Aqui no intrafísico, muitas vezes a gente tem isso, a gente fala uma coisa achando que o outro vai entender o que a gente falou, vai adorar o que a gente disse, e o outro fica aborrecido. Porque a visão desse outro provavelmente é uma visão diferente da nossa, e está tudo bem, a gente precisa entender isso. Agora, no extrafísico, também vai ter essa transmissão telepática. Na maior parte das vezes, é mais fácil entender, porque a leitura energética ela é um pouco mais precisa. Mas, se você tiver trocando uma transmissão telepática numa dessas comunidades patológica, talvez você tenha que repensar e ser muito cauteloso no que você vai transmitir e no que você está pensando. Então, seria isso. E tomar conta dos condicionamentos, dos medos. Os nossos medos afinizam a gente. Ah, mas então como é que eu não vou ter medo? Autopesquisa. Por que eu tenho medo disso? Qual é o trauma que eu carrego? Pesquisa, vai fundo. Tenta sair desse medo através da racionalidade. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de avião. Qual seria a forma de sair do medo de avião? Entender como funciona um avião, entender quantos acidentes já tiveram, quantos voos estão naquele momento acontecendo. Para o avião cair, o que é preciso? Então, você precisa usar a racionalidade, a ciência, para terminar com seus medos. É uma linha. As suas vivências, utilize as suas vivências para você ter pensamentos construtivos, positivos, benevolentes. Lavagem cerebral. Será que o que eu estou pensando agora foi uma lavagem cerebral? Por que eu estou pensando isso? Será que esse pensamento é meu? A análise, essa minha análise está baseada em autossabotagem? Será que eu estou usando o meu mental soma para justificar o injustificável? Porque às vezes a pessoa, não, mas eu analisei, e ela está analisando de acordo com aquilo que ela quer ouvir. Então, ela está numa tremenda autocorrupção. Isso vai linkar ela também, vai levantar a morfopensêmia. Então, isso é importante para a gente poder estar pensando. Francisco. Bom, pessoal, estado vibracional, né? Mais uma aula.
uma outra técnica que a gente pode aplicar, eu tinha até separado, como a gente recebeu muita pergunta, eu tinha separado 3 perguntas aqui que a gente podia trabalhar aqui, mas antes de entrar nelas, até porque eu acho que a gente já está com... Faltam 4, 5 minutos. Está com pouco tempo, né? Porque a aula foi bem longa. Uma outra forma que a gente fala de fazer o estado vibracional é você ajudar com o movimento dos braços e o movimento da respiração. Tá? Como assim? Você se põe em pé, né? Ou até sentado de uma forma confortável, e aí ajuda, aquela ideia que o Majak colocou da primeira vez concentra no alto da cabeça, leva até a ponta dos pés, depois volta ao alto da cabeça, faz uma mobilização básica de energia, de cima para baixo, baixo para cima para baixo, intensificando esse movimento na vertical até entrar em estado vibracional. Uma outra forma de você fazer isso eu trouxe na última aula, que me traz muito conforto, que é exatamente do redemoinho, em vez de ficar subindo e descendo, fazer o redemoinho. Uma outra técnica que você pode aplicar é sentado ou em pé, é usar os braços e as mãos, ou seja, junto combinado com a inspiração. Coloca-se de frente para algum lugar, sempre pode fazer de olho fechado, olho aberto? Pode, mas o ideal é que você mantenha os olhos abertos, focados num ponto, tá? E aí você vai, inspira, subindo as mãos até a altura dos ombros, expira, e mentalmente, considerando esse bloco energético para cima e para baixo. Então, vamos lá. Inspira, o bloco vem até a altura do ombro, mas o bloco vai até a cabeça. Expira, vai até a ponta dos pés. Pode fazer em pé ou sentado, certo? Usando esse movimento das mãos em conjunto com a respiração para ajudar nessa mobilização básica de energia até entrar em EV. Tá? Então, já falamos de 3 formas. 2 até a gente já mostrou aí, não, uma a gente mostrou imagem, né? A outra, essas outras 2 ficam mais fáceis. Algumas perguntas que vieram, e que a gente vai falar rapidinho, quando faço o EV, eu sinto leves choques ou pontadas indolores pelo corpo. E também acho difícil ele fazer rápido. Então, essa pergunta da rapidez é muito pontual. Eu dei o meu exemplo, né? O meu exemplo, basicamente, eu gosto de trabalhar entre 30 segundos até no máximo 2 minutos. Mas tem vezes que eu faço 5 minutos. O ideal é que você encontre... eu prefiro fazer menor tempo e EVs sequenciais. Tem pessoas que, em vez de fazer 5 de 2 minutos, eu quero fazer 2 de 5. Tudo certo. Existe depois, mais adiante, a gente vai falar, mas aí não seria para esse curso, técnicas que você fica aplicando EV até por mais tempo, tá? Para exatamente trabalhar suas energias, mas com foco de homeostase mais profunda. Mas isso é para um outro curso, para um curso mais aprofundado. Mas no EV que a gente fala do dia a dia, dos 20 por dia, é algo mais dinâmico. Então, você pode ficar ali nos 5 minutos. Eu acho que você colocar mais do que isso, você está fugindo da realidade do EV para você fazer os 20 por dia. Que eu acho que vai te trazer uma experiência que a gente convida vocês a experimentarem. Tentar fazer 20 por dia. Se você botar isso muito tempo, mais do que 5 minutos, eu acho que vai ficar difícil. Tá? Você atingir a meta dos 20. Esses sinais, esses choques indolores, isso é a sinalética parapsíquica. A Jaque também fala, você vai começar a fazer, tanto na projeção também, ela até falou da técnica projetiva, de ficar paradinha, aí vai começar a sentir coçar, formigueiro, um choquinho aqui, na verdade, o teu campo energético, ou seja, o teu deslocamento, ou seja, o teu psicossoma se descolando do teu corpo físico. Então, essa pontada energética, esses sentimentos, essas sinaléticas, são típicas da sinalética parapsíquica e é pessoal, tá?
SPP, e é pessoal. Um vão sentir arrepio, outro microchoques, outros ruídos, sons intracranianos, que são mais comuns na projeção, mas podem sentir no EV também, tá? Então, isso é muito pessoal. Uma outra coisa, uma outra pergunta que também é rápida para a gente responder aqui, é se eu posso fazer isso, por exemplo, fazendo uma caminhada. Legal. Existe até um trabalho energético que a gente até já não conseguiu fazer ainda em prática aqui no Polo Recreio, e até na sede também na ilha, quando a gente fez o curso prático, presencial, que é uma caminhada bioenergética, que é a gente sair, ir numa praia ou ir num parque em conjunto e fazer o EV e todo aquele trabalho energético que a gente faz num campo. A gente chegou a fazer algo parecido, de uma forma mais intensa, no anfiteatro do MAPSED, que a gente teve um laboratório de técnica projetiva, de técnica energética, que a gente até sentou ali no meio, porque ali tem um anfiteatro cercado de energia imanente, e a gente conseguiu chegar próximo. O Polo Recreio teve uma turma também que a gente fez no jardim. Mas mais ainda, é mais legal a caminhada bioenergética, ou seja, é você ir numa praia, mas não é ir numa praia no dia de domingo, né? É ir num ambiente que você tenha mais controle e que você possa, então, experimentar essas técnicas energéticas. Mas é válido. Vai fazer uma caminhada, pode exercitar o estado vibracional durante a caminhada. Tá? Agora, sempre super atento, porque você vai estar mobilizando a sua energia, vai estar descoincidindo. Tá? Então, aí você tem que estar num ambiente controlado. Não é, claro, não é bom você fazer numa caminhada na esteira de uma academia. Tá? Ah, não. Porque você pode descoincidir e fora a eletricidade. Mas numa caminhada, no ambiente, num parque, numa beira de praia, sempre procurando estar ali atento, já que o EV são poucos momentos, você pode até trabalhar suas energias e vai sentir muita sinalética parapsíquica. E é isso que você tem que anotar. Legal? Uma outra pergunta, eu acho que essas duas eu já respondi. E as outras a gente está com muita pergunta para esse programa de terça-feira. E a gente, então, a gente vai na terça-feira, vai estar apresentando no Reflexões todas as demais perguntas. E se chegar alguma pergunta ainda essa semana, a gente tenta encaixar. Beleza? Não percam, então, na próxima terça, no Reflexões, o programa que a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês enviaram. Logo a seguir, vocês sabem os nossos endereços, aonde assistir às aulas anteriores. Alguns pediram para colocar todas, a gente já colocou todas. Se não entrou em algum dos canais, é por problema técnico. É mais fácil você conseguir ver todas na Web TV, no YouTube. Isso. Você entra no YouTube, põe lá, Web TV MAP. Isso. Estão todos lá. Legal? E mandem as perguntas para aí, porque a gente vai estar sempre programando. A gente lembra que uma vez por mês a gente tem esse programa Reflexões, e enquanto a gente estiver com esse curso, as reflexões vão ser em cima das perguntas que vocês trazem para a gente. Bom, acho que por hoje foi, né? Foi. Né? Acho que hoje a aula passou um pouquinho, mas não tem jeito. A gente está aí junto, é muita informação. Boas projeções, bons focos, bons desafios energéticos e muita coragem. E muito pensene positivo. Coragem para evoluir é importante. Nós precisamos expandir nossas consciências. Nós precisamos... Com responsabilidade. Com responsabilidade. Acompanhar o planeta azul. Todo mundo fala momento de transição planetária. Eu não quero perder o bonde. Você quer? Não. Então, valeu, pessoal. Até quarta. Até a quarta que vem a gente está junto. Essa semana na terça, né? Também lá no Reflexões. Valeu.